Em um dos vídeos eu disse para vocês sobre o meu primeiro artigo de ensino de ciências e educação das relações étnico-raciais. Lá eu contei para vocês que a ideia daquele artigo veio de uma disciplina que eu fiz na antropologia chamada Do Afro ao Brasileiro, Religião e Cultura Nacional. O vídeo de hoje vai ser justamente uma continuação dessa história que vai gerar no último artigo que eu escrevi sobre o tema. E esse vídeo que eu estou gravando é em 2021, foi um artigo que foi publicado em dezembro de 2020, que eu decidi retomar as coisas que eu tinha escrito. Eu sou Caio Fayad, seja muito bem-vindo a este espaço, sou formado em Química em Letras e doutorando em Educação das Relações Étnico-Raciais. Aqui, neste momento, enquanto eu estou no doutorado, eu trago um pouco da minha pesquisa para cá. E eu trago tantos minicursos que eu já dei, o modo como eu estou pensando o meu projeto, mas também agora, neste quadro Isso o Artigo Não Mostra, onde eu conto os bastidores de alguns artigos que eu escrevi. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente as pessoas que estão me apoiando pelo apoia.c/CaioFayad e também pelas doações no Pix. Tá tudo aí na descrição, caso você também queira ser um apoiador e fazer com que este canal cresça com essa temática que acredito eu que você julgue importante. Eu agradeço bastante se você acessar aí e der aquele apoio, beleza? Indo então à história, como eu contei para vocês lá no outro vídeo, nessa disciplina do professor Wagner Gonçalves da Silva, eu fiz um trabalho final de curso. Se você não lembra dessa história, eu vou deixar aqui nos cards. Então dá uma acessadinha lá depois que você vê esse vídeo para entender sobre o que era aquele outro artigo. Mas como eu disse, o trabalho final ele era dividido em duas partes. A primeira parte era focado no ensino de ciências, onde eu trabalhei com os cadernos do Estado. Agora, a segunda parte, ela era um pouco mais, digamos assim, propositiva. Porque não era só análise para verificar se tinha ou não tinha, e aí você faz uma proposta. Era mais no sentido, essa segunda parte, podemos seguir esse caminho e eu vou te dizer o porquê que podemos seguir esse caminho. Nessa segunda parte eu foquei mais na química e eu trouxe, porque lembra a disciplina não era sobre religião e cultura nacional? Então eu sempre fui uma pessoa muito ligada em música, muito mesmo. E na época eu estava ouvindo uma cantora chamada Roberta Nistra, que ela tem um álbum só, é uma das sambistas das Lapa, e ela tem uma música chamada Francisco de Oxum. E eu ouvia bastante essa música porque, embora o álbum tenha sido feito em 2011 e essa disciplina foi em 2016, eu sou um tipo de pessoa que demora às vezes pra cair a ficha. Eu tava ouvindo essa música, sempre ouvia essa música, Francisco de Oxum, e eu achava que a música se chamava Francisco de Oxum porque na música tinha um personagem chamado Francisco e esse Francisco era filho de Oxum. Porque é comum, né, isso nas religiões de matriz africana, você ser filho de um orixá. E aí, depois que eu entrei nas letras, comecei a pensar em várias letras de música, em várias relações e tal. Um dia, não sei como, caiu a ficha que nessa música não é uma pessoa Francisco, mas sim o Rio São Francisco. Que nessa música você tem uma figura de linguagem que se chama personificação ou prosopopeia. Então a minha cabeça interdisciplinar já começou a pilhar nessa música, né? Porque olha que bacana, quer dizer que essa música fala de Oxum, fala de ouro, fala de rio, e aí para um químico ensinar é interessante falar sobre ouro, onde se encontra o ouro, como se faz o garimpo do ouro, quais são as propriedades do ouro, o que se utiliza ou não se utiliza mercúrio, por que não se utiliza mercúrio, qual é o dano ambiental que o mercúrio causa nos rios, nos peixes. Então, ouro e rio tem tudo a ver com o ensino de química. E isso está materializado na música a partir de Oxum. Olha que legal. E ainda por cima, a música é tecida por uma figura de linguagem. Olha aí o trabalho interdisciplinar entre o professor de Química de Língua Portuguesa. Isso ficou muito na minha mente. E aí, eu de algum jeito, eu precisava escrever sobre isso porque eu precisava ter o feedback de alguém sobre essas ideias malucas que eu estava escrevendo. Então, eu não me contentei com um trabalho final de disciplina que fosse só em uma etapa. Só a etapa da disciplina de ciências, só na etapa de análise do material. Eu queria fazer algo mais. Durante esse processo, inclusive na disciplina do professor Wagner Gonçalves,
o que que eu... Beba água, gente. O que que eu constatei? Constatei não. O melhor verbo é o que que eu aprendi, o que que eu conheci. Eu conheci um artista fantástico que se chama Ayrson Heráclito. E o Ayrson Heráclito, ele tem uma obra que eu vou deixar aqui para vocês na imagem, ou não, o Leonel vai colocar. É uma espécie de um aquário gigantesco, onde o artista vai construir a sua obra colocando por baixo água e sal. E em cima ele vai colocar o óleo de dendê. Então, gente, quimicamente falando, o que acontece quando mistura água e óleo? Muitos de vocês sabem o que acontece, né? Agora, transformar isso em um objeto de arte? E por que isso vira um objeto de arte? Por que que o artista colocou sal na água? Por que que ele escolheu o óleo de dendê e não escolheu o óleo de soja? O de canola? O de girassol? O de milho? Não, foi o óleo de dendê. Então, a construção artística, ela se dá pelas escolhas que esse artista faz, certo? E aí eu decidi colocar nesse trabalho que eu mandei pro professor, não só as relações, o que nesse trabalho tem a ver com os orixás, o que nesse trabalho tem a ver com arte afro-brasileira, mas também o que esse trabalho poderia ser um ponto de partida para estudar certos conceitos químicos. Porque você imagina, eu acho, sério, muito esquisito, muito simplório você apresentar para um aluno mistura heterogênea. E aí você coloca assim no livro didático. Você põe um becker com água, depois você coloca um becker com óleo, e aí você coloca depois um becker e óleo. E fica lá, e bate numa foto e coloca essa imagem no livro didático. Um aluno que está no primeiro ano de ensino médio, é muito provável que ele já tenha esse conhecimento. Não precisaria do livro didático para mostrar para o aluno que água e óleo, entre aspas, não se misturam. Entre aspas aí, tá, gente? Então o que acontece? Na arte do Ayrson Heráclito, eu vejo uma imagem muito mais interessante, porque ela é analogamente a mesma imagem de água e óleo, só que com uma proposta muito mais delicada, muito mais sutil. Poderia vir com texto acompanhado, o aluno entender o porquê daquela obra, como aquela obra, por que teceu aquela obra. Então, ao mesmo tempo que você traria naquele livro questões que a gente poderia estudar na educação das relações étnico-raciais, você também poderia utilizar para ilustrar um sistema heterogêneo. Então, esse segundo artigo, que eu publiquei em 2020, se chama o seguinte: Arte Afro-Brasileira e Química, Caminhos Interdisciplinares para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Eu acabei aqui me lembrando de uma coisa, que essa música do Francisco de Oxum, ela não está nesse artigo, porque ela está em outro. Mas eu fiz um trabalho junto. No trabalho do professor Wagner Gonçalves da Silva, essa segunda parte de Química e Arte, eu trouxe 3 artes. Eu trouxe a música com a Francisco de Oxum, eu trouxe a instalação do Ayrson Heráclito e eu trouxe o cinema, que é um curta chamado O Babado de Toinha. Eu vou deixar o link desse curta aqui na descrição, que é um curta fantástico. Esse curta explodiu lá em 2014. Ele fez parte de vários festivais, um deles foi o Festival Mix Brasil, porque a Toinha, ela é uma persona, uma pessoa que foge desse binarismo de gênero. E aí o que o químico vê naquele documentário? O documentário, ele fala sobre essa pessoa, quando essa baiana de acarajé, que para fazer o acarajé ela faz tudo. Ela faz o óleo de dendê, ela faz a massa lá para fritar, ela tem o camarão, ela faz tudo. E aí boa parte desse documentário, desse micro documentário, ele vai mostrar como que ela sobe na árvore, pega o dendê, maçaroca o dendê, ferve o dendê, extrai o óleo, filtra, ou seja, ela faz ali um procedimento experimental. Ela faz uma transformação de material. Daquela fruta que dá no dendezeiro, a gente obtém o óleo. Mas isso não é algo que a química se interessa. A química não se interessa sobre a transformação da matéria. A química não se interessa sobre os processos de como manipular esses materiais.
então ali também dá um olhar químico para aquele instrumento artístico. Então nesse artigo eu vou falar sobre essas duas obras de arte, sobre a instalação e sobre o Babado de Toinha, o microdocumentário. Sobre o Francisco de Oxum, que eu já contei aqui, porque eu sou bocudo e eu tô fazendo esses vídeos sem roteiro, mais da minha memória, e eu acabei esquecendo, eu vou voltar nele, tá? Eu vou voltar nele em um outro vídeo. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Quero muito nos comentários que vocês me contem o que vocês estão achando. Vou deixar também o link desse artigo para que quem tem interesse também possa ler, possa comentar. E principalmente, gente, a gente que escreve na academia, às vezes a gente fica um pouco isolado, né? Um feedback ele é bastante importante, porque a gente às vezes não sabe. A gente comete às vezes erros minúsculos. A gente manda, obviamente, esses artigos para a revista, ele passa por uma avaliação por pares, mas sempre tem alguma coisa que foge. E esse, para mim, ele é mais complicado porque, de fato, ele escreve sozinho, né? Não teve... Eu deixei essa minha insegurança de lado e falei, não, vou escrever sozinho, vamos ver o que vai dar. Então, eu aguardo ansiosamente pelos comentários de vocês, depois que vocês lerem o artigo, obviamente. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de comentar, de dar o like, de se inscrever se você não é inscrito. E um forte abraço do Caio Fayad. Tchau!